Nós vamos ter aqui uma live bem objetiva. O doutor Rodrigo Bourbon, superintendente do Banco do Nordeste, mais uma vez, atendeu a gente com muita gentileza e está aí para repassar para o varejo cearense as condições diferenciadas que o Banco do Nordeste tem e que faz uma diferença para a gente neste momento. Muito importante. Eu tenho dito, ainda agora mesmo para a repórter, esses recursos são importantes, mas só toma dinheiro emprestado quem está vivo. Não tem negócio com defunto. Infelizmente, a empresa que morreu está fora disso aí. E minha briga aqui, a minha luta está sendo no sentido de que as empresas sobrevivam, até para poder justificar esses recursos diferenciados. Mas, não tenha dúvida, temos que elogiar, nós temos que buscar isso aí. Mas só isso aí não resolve. Vocês sabem, como empresários, que tomar dinheiro para pagar a conta, nem os bancos dão. Não é negócio. Quem já está pedindo dinheiro para pagar a conta. Dinheiro é para você investir em negócio. E nós estamos buscando, do governo estadual, diferenciais de sobrevivência. Condições para a gente sobreviver. Mas vou passar a palavra logo para o Rodrigo, ele vai entrar já numa live. Nós marcamos aqui 40 minutos, já tomamos 10. Com você, Rodrigo, a palavra. Boa tarde. Boa tarde, mais uma vez, meu amigo Freitas, e a todos que nos ouvem aí, que estão ligados à nossa federação da FCDL. Freitas, na verdade, conforme nós conversamos, o objetivo desta live de hoje, porque está chegando ligações aqui, aí às vezes ela sai, pessoal. O objetivo dessa live de hoje, na verdade, é para complementar a primeira que já fizemos, quando, naquela ocasião, disponibilizamos para todos vocês as ações e as medidas emergenciais que o banco estava empreendendo e que, a preço de hoje, eu já posso adiantar para vocês que temos avançado muito bem. Tem alguns áudios ainda ligados aí. É porque o Transmir manda fechar esses microfones, o Hélio está dormindo. Fazendo isso agora. Perdão, estamos fazendo isso agora. Alô? Ok. Então, só complementando, o objetivo dessa live, pessoal, é dar informações complementares e importantes a todos vocês. E dizer, né, como eu estava falando, que as ações já estão, Freitas, né, avançando bem. Né? O estado do Ceará hoje é o estado que mais repactuou operações no âmbito aí das medidas governamentais. Né? Aí eu me refiro ao comparativo dos demais estados onde o Banco do Nordeste tem atuação. Então, isso prova que as equipes entenderam o nosso chamamento. E, claro, né, o apoio que a gente tem recebido de todas as entidades, e aí eu incluo fortemente aqui a FCDL e todas as CDLs interligadas nesse contexto, porque tem sido realmente um diálogo muito importante que a gente tem travado com todos vocês, e isso tem chegado na ponta. Então, assim, eu gostaria só de fazer uma breve recapitulação, porque é sempre bom a gente estar, digamos assim, reforçando aquilo que de bom já vem sendo feito. Né? Recebemos no dia 16 de março a informação acerca da publicação da Resolução 4782, resolução essa que instituiu ela instituiu diversas medidas emergenciais, mas repassando, digamos assim, a customização disso aí para as instituições financeiras. Então, eles deram um norte macro, mas deixaram as instituições agirem livremente. E, naquela ocasião, a gente já dizia que o Banco do Nordeste saiu na frente de muitas instituições, quando, para além dos 60 ou 90 dias sugeridos, ele já saiu com 6 meses de possibilidade de suspensão de pagamentos, saiu com 2 linhas de capital de giro, uma delas com recurso do FNE, né? Mas aí dentro daquela característica já conhecida por todos, 3 meses de carência com 36 para pagar, e com uma mudança na nossa linha de giro interno,
que foi a possibilidade de você ter 6 meses de carência com 48 meses para pagar, sendo que o encargo um pouco maior do que a do FNE, que ainda está oscilando aí em torno de 0,34 ao mês. Então, isso foi a resolução 4782, né, que instituiu o crédito novo e repactuação emergencial. A gente acabou divulgando com vocês, e mesmo que não tivéssemos feito, como isso já foi publicado no Diário Oficial da União, então é pública a informação, né, segunda-feira agora, no dia 6 de abril, foi publicada uma nova resolução do Conselho Monetário Nacional, de número 4798. Essa resolução, ela traz alguns, digamos assim, diferenciais, algumas questões aí que a gente vai colocar para vocês agora, mas eu queria, antes até de começar a falar sobre ela, e já pedindo a compreensão de todos, dizer que logo em seguida, né, a sua publicação, todas as equipes do banco, obviamente, já começaram uma articulação muito forte com o MDR e foi observada a necessidade de uma portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional para regulamentar essa resolução. A portaria, a gente acredita que ela deve sair nos próximos 2 ou 3 dias, até o fim da semana, no caso, porque ali se tratava de uma questão de um decreto instituído pelo Poder Executivo Federal, né? E na consulta que foi feita, né, isso ainda não estava, não era consenso da existência desse decreto, mas já está se providenciando isso, né? Então acreditamos que vai ser o tempo suficiente, inclusive para que o banco adapte suas normas internas e seus sistemas computacionais, para que a gente possa também estar pronto, a exemplo de como eu já falei, que já estamos fazendo e fazendo bem na 4782, também poder na 4798 atuar de maneira bastante eficiente, e acreditamos que no início da próxima semana. O que é que essa nova resolução diz? Que ela realmente dá condições de repactuação, né, mais elásticas, ela permite uma suspensão nos pagamentos de até 12 meses. Agora, eu sempre tenho feito esse adendo, pessoal, que assim, o empresário ele busque não ser levado assim no primeiro momento a pensar de imediato, puxa, se tem mais prazo é melhor. Por quê? Porque em operações de curto prazo, talvez quando você faça essa suspensão, né, e dilua isso lá na frente, isso possa gerar algum impacto na elevação da parcela. Então, é só para a gente ficar atento, mas que certamente que os gerentes vão estar, digamos assim, tirando todas essas dúvidas dos senhores. Mas um ponto importante dessa nova resolução é que ela abrange exclusivamente aos fundos constitucionais, FNO, FCO e FNE, que é operacionalizado pelo Banco Nordeste. E aí, qual é a relevância dessa informação, Rodrigo? Porque, Freitas e demais colegas, várias operações que temos aí contratadas com clientes já ativos do banco foram feitas com o que a gente chama de mix de recursos. O que é o mix, na verdade? É um blend, é uma combinação de FNE com recurso de tesouraria, né? Essas operações que têm essa característica e que, eventualmente, o cliente que não souber disso, ele vai buscar essa informação na sua agência, ela não está amparada na 4798. A 4798, de novo, ela trata exclusivamente de operações 100% FNE, ou de investimento ou de giro, para fins de repactuação, né? Eu estou dizendo isso só para que a gente não perca, digamos assim, também de vista a efetividade da primeira medida, né, que também ela se mostra bem interessante. E nessa nova resolução, 4798, ela também institui a possibilidade de um crédito emergencial. Inclusive, está sendo chamado de FNE emergencial aqui internamente. E aí, no caso, ao invés de 2 linhas de giro, ela institui uma linha de giro e uma linha de investimento. Mas ela já predetermina valores, né? Enquanto que a outra, você tem uma atuação mais livre, né, de acordo com os limites que cada empresa dispunha e de acordo com as suas necessidades. Nessa linha mais emergencial, vamos dizer assim, que foi publicada agora segunda-feira, ela estabelece um teto de R$100 mil para capital de giro e de R$200 mil para investimento. Sendo que, tanto numa modalidade como noutra, né, os encargos financeiros são da ordem de 2,5% ao ano,
ou seja, juros de 2,5% ao ano, pré-fixado, sem nenhuma alteração até o fim do contrato. No caso do capital de giro, limitado a 100 mil, o prazo máximo também é já instituído pela resolução, não é o banco que toma essa decisão. É de 24 meses, ou seja, é menor do que o prazo da outra, é 24 meses, porém com uma carência maior. O início dos pagamentos é só a partir de janeiro. Aí, por que a gente está fazendo esse adendo aqui? Digamos que o cliente acessou a linha máxima, R$100.000, né? Então, ele vai ter aí 8 meses para começar a pagar, né? Uma carência bem considerável. Porém, esse 8 já está contando dentro dos 24. Então, você vai ter 16 parcelas. Então, é só para a gente ficar atento, né? Se isso aí, né, dentro do fluxo de caixa aí, dentro das condições da empresa, vai estar dentro da capacidade de pagamento, ok, pessoal? Mas é uma linha que tem 24 meses de prazo, com início de pagamento em janeiro de 2021. E no caso do investimento, limitado a 200 mil, a gente tem a mesma carência, ou seja, a carência até dezembro desse ano, só inicia pagamento em janeiro de 2021, e o prazo, ele varia de acordo com o estudo da capacidade de pagamento que é feito de acordo com cada realidade. Lembrando a vocês que, como são linhas que instituem esses tetos de valores, imaginamos e acreditamos aqui, Freitas, que a esmagadora maioria do público que acessará essas linhas é o público do varejo, é o público de micro, pequenas e pequenas e médias empresas, né? Então, por que eu friso isso? Para destacar que essas empresas, elas já há bastante tempo não precisam apresentar projeto ao banco, tudo é feito de forma bastante sumarizada, simplificada, através de um plano de negócio, de uma folha só, que aqui vocês podem tratar diretamente com o seu gerente de relacionamento, sem intermediação de projetista, de consultor. Então, é chegar lá, né? E lembrando também que são investimentos não, digamos assim, 100% tradicionais, né? O que é um investimento tradicional? Que vocês sempre operaram no banco. É reformar, ampliar, relocalizar, modernizar, né? Esses aqui, eles abrangem isso tudo também? Sim, mas eles precisam ter uma correlação com o combate ao coronavírus. Então, eu citei como exemplo, numa live que eu fiz mais cedo, que foi até um que me veio mais facilmente em mente, né, o setor de bares e restaurantes, por exemplo, que estão todos fechados, mas que aumentaram bastante seu serviço de delivery. E o empresário, de repente, não tinha esse serviço e precisa adquirir um veículo para fazer as entregas. Então, isso é um investimento, né? Se ficar no limite dos 200 mil que o banco institui, que a resolução, perdão, institui, está ok. E a própria defesa que a agência pode estar fazendo é justamente nesse sentido. E claro, isso foi só um exemplo, mas tem vários outros que a empresa pode estar fazendo uso, né? Ampliando sua tecnologia, fazendo algum tipo de adaptação, né? Usei também esse exemplo aqui, que fui no mercado, né, dia desses, né, e os caixas lá fizeram uma barreira de acrílico em cada... Ou seja, são gastos que o empresário está tendo, são situações que a gente está tendo que vivenciar aí, e que isso pode estar sendo contemplado por esse recurso do FNE, né, limitado aos 200 mil, para o combate do coronavírus. Então, pessoal, até para que a gente possa, digamos assim, ter tempo para o debate, que ele sempre enriquece, de uma maneira geral, seria essa digamos assim, a informação complementar que a gente iria passar para os senhores dessa nova resolução que institui linha de giro e linha de investimento emergenciais e também repactuação, podendo suspender as parcelas até 12 meses. Repetindo, estamos aguardando uma portaria do MDR, acreditamos que a partir da semana que vem já estamos operacionalmente aptos a digamos assim, começar a atender as demandas. O que não implica dizer que as equipes já não estão fazendo seus levantamentos, fazendo contato com alguns clientes, no sentido de já catalogar as demandas e poder, lembrando-lhes que assim, o procedimento vai ser o mesmo da primeira resolução, vamos digamos, manter os nossos canais digitais 100% ativos, né, para que o cliente possa fazer a solicitação da repactuação direto no app do celular, direto no nosso internet banking, enfim, e quando não for possível isso, né, por uma situação mais particular, entrando em contato com nossos gerentes ou com o nosso 0800, né, de forma remota, né, e toda a informação sendo, digamos assim, encaminhada eletronicamente. Um ponto importante que eu sei que sempre é perguntado é o cliente novo.
ele pode também acessar essa linha emergencial? Sim, né? O banco não parou a sua operação, o banco continua, digamos assim, cuidando, digamos assim, da sua carteira, verificando o seu pipeline de negócios, né? Claro, revisitando em alguns casos aqueles investimentos convencionais, mas junto ao cliente. Então, fazendo a consulta aos clientes, no caso a caso, para avaliar a oportunidade de manter aquele investimento, entendeu? Então, mas fora disso, continuamos atendendo. O cliente novo, ele vai submeter, claro, a elaboração de um cadastro, então isso também pode ser feito de forma virtual. Abre-se lá uma conta, que também tudo isso hoje em dia é feito no mesmo dia, né? Na hora que for gerado um limite, o gerente vai precisar minimamente gerar alguma evidência, porque as visitas elas estão um pouco comprometidas, né? Isso faz parte da nossa cartilha, do fluxo do nosso processo de crédito, até por determinação de órgãos de regulação, de que as operações de crédito, a depender da característica e valor, elas precisem de uma visita prévia do gerente, né? Para ele conhecer a estrutura, conhecer a empresa, saber realmente se ela tem condição de suportar aquele financiamento ou aquele empréstimo. E aí, como eu falei, né? Como a gente está com essa situação de isolamento e tudo mais, então o banco também está adotando medidas como registro fotográfico, como georreferenciamento, enfim, algo que a gente possa gerar uma evidência da existência e da adequação daquela empresa receber aquele investimento, mas, né, a operação seguindo o seu fluxo, né? Cliente novo e cliente já do banco podendo, digamos assim, nos demandar, né, através de todas essas medidas que eu citei. E aí eu queria já devolver a palavra aí para você, Freitas, e ficar aqui à disposição para tirar dúvidas, tá bom? Ô, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, amigo. A sua disponibilidade para conosco. Eu vou lhe fazer uma pergunta, que acredito que já vai atender a muitos. Quem opta pelo o empréstimo emergencial, por esse capital de giro emergencial e investimento, ele fica excluído de outra linha, aquela outra linha de fundo de capital de giro, que fica com 3 ponto não sei o que por cento, ou ele tem que optar por um ou por outro? Tá, sua pergunta foi excelente, Freitas. Muito obrigado. Não tem nenhuma exclusão. Elas são duas resoluções que vão coexistir em paralelo. E por que eu digo isso assim com bastante segurança da afirmação, em que pese, por que eu estou falando isso? A gente tem feito muita discussão interna aqui, né, para tirar todas as dúvidas nossas, primeiramente, para depois levar isso para vocês, mas numa leitura e em conversas que eu já tive, né, me antecipando aqui, fica muito claro para a gente aqui que o crédito emergencial, a regra está posta. Então, vou dar um exemplo aqui, né? A empresa do nosso amigo Freitas, por exemplo, ela tem lá um limite de 200 mil para contrair capital de giro com o Banco Nordeste. Mas aí ele olha assim e diz, poxa, essa linha emergencial, ela é muito boa, 2,5 ao ano, né? A condição dela de carência e tal. Então, banco, eu queria acessar o teto dela, os 100 mil, ok? Mas como eu tenho uma folga de 100, né? Como é que eu faço para acessar essa linha também? Então, a gente pode, Freitas, normalmente, fazer um novo contrato, né? Com aquela condição, né, que você já conhece, 3 meses de carência por 36, naquele juro que tem ali um componente variável, mas que a preço hoje está em 0,34, muito bom também. Então, de modo que assim, a gente pode sair com essas frentes aí, né, lembrando sempre que o banco vai fazer esse estudo, né, da capacidade financeira das empresas, né, contraírem, digamos assim, uma ou mais operações, até para a gente não criar um problema futuro, não é, meu amigo Freitas? Então, assim, o banco está sendo muito responsável nesse momento de entender que existe um estado de urgência e que seja realmente ações diferentes, mas, ao mesmo tempo, pensando um pouco lá na frente também de manter, digamos assim, a saúde financeira das nossas empresas. Mas te respondo afirmativamente. Ô, Rodrigo, muito bem, mas eu amo esse banco, que é de todos nós. Eu acho que nenhum cearense pode ter nenhuma crítica para esse banco. Até o que se fala dele, que é a burocracia, os outros também não estão dando dinheiro na calçada, não. Bom, eu vou abrir aqui para ouvir outros. Quem é que está na ordem aí, Bruna ou é Francimir? Quem é que está na vez?
Senhor Michel. Michel. Michel, com você a palavra. Vamos dar 2 minutos para cada um. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, mais uma vez, parabenizar o presidente Freitas, né, por organizar mais uma reunião aí com todos nós. Agradecer a disponibilidade do Rodrigo Bourbon, mais uma vez, aí, junto ao BNB. E, assim, Rodrigo, o pessoal fala muito da burocracia do BNB, mas aí eu quero usar o meu exemplo. Eu estava com o meu cadastro vencido por culpa minha, né, de não ter ido lá no banco renovar meu cadastro, e consegui fazer praticamente toda a renovação do meu cadastro online. Então, quero parabenizar o banco nesse momento, porque nesse momento que a gente está sem poder se deslocar, todo o atendimento é online. Então, para quem está a burocracia, ela diminuiu substancialmente, né, consideravelmente. Então, não senti nenhum empecilho, né? E a única dúvida que ficou, Rodrigo, em relação a essa nova linha que saiu, essa que você apresentou hoje, ela não é um limite adicional ao limite que eu já tenho. Ela faz parte dentro do limite, né? Dentro do meu limite. O mais é só agradecer realmente a atenção e a disponibilidade que você e os funcionários do banco têm tido nesse momento de agilizar o atendimento. Então, assim, o pessoal que está reclamando, para de reclamar, se levanta, sai da cadeira e vai resolver seus problemas, que ninguém vai resolver por você, não. Muito bem. Ô, Francimir, manda fechar esses microfones, né? Tem gente com o microfone aberto. Pois não, Rodrigo, contigo a palavra. Estamos fazendo... Pessoalmente lisonjeado, mas... Bom, vamos lá. Eu fico pessoalmente lisonjeado com a deferência, mas mais do que isso, fico feliz porque é a prova de que nosso banco ele tá em busca, né? A gente não está ainda no estado da arte, longe disso, sabemos perfeitamente, mas a gente está construindo esse caminho, né? E construindo isso, né, através também das parcerias que a gente tem aí, e isso esse momento que a gente está tendo é um exemplo disso. Mas, de fato, eu lembro bem que você fez uma colocação na nossa primeira live aqui a respeito dessa situação cadastral, e veja que, né, a gente está aqui, né, com poucos dias depois, né, com tudo resolvido, e você falou muito bem, né, a gente, né, claro, né, quer estar junto, temos nos antecipado, temos assim nos colocado à disposição, mas realmente tem um momento que assim, a gente brinca assim, a chave gira para o lado do empresário, da empresa, e ela precisa voltar para o meu lado, assim, né? O que eu quero dizer, né? Às vezes a gente tem uma situação que depende tão somente de uma providência, às vezes simples, né, da empresa, né? E isso muitas vezes é colocado numa conta, né, da tal da burocracia do tempo, né? Que quando a gente vai estratificar, a gente vê que de fato não foi necessariamente uma atuação, a falta de diligência nossa. Mas, ok, com relação à questão do limite, realmente o banco está tendo um cuidado muito grande, né, nesse momento, principalmente, com relação a qualquer movimento que enseje expansão, vamos dizer assim, desses limites. Não estou dizendo que isso não possa acontecer, né? Digo até que em alguns casos tem acontecido, mas vai dentro do fluxo normal também. Qual é o fluxo normal, Rodrigo? Ou seja, a empresa está no momento de renovar seu cadastro, a gente processou a informação dela, ela, sei lá, melhorou sua receita, reduziu o endividamento, e aí, como é uma inteligência artificial, esse sistema ele não tem interferência humana, o que é muito bom, que evita qualquer tipo de subjetividade, então ele pode, eventualmente, na renovação, aumentar seu limite. E aí, aumentando, o banco, principalmente para com quem ele já tem histórico e bom histórico, ele não vai ter nenhum receio de estar também acompanhando esse aumento de limite e ampliando o negócio. Agora, realmente, essa linha, ela estabelece basicamente as condições, digamos assim, dos financiamentos e do acesso a eles, mas tudo dentro, vamos dizer assim, do que ela já dispõe no banco em termos de limite para abrigar uma ou outra, tá bom? Bom, Rodrigo, por uma questão de dever de justiça, e eu tenho que fazer isso, e aqui é uma caixa de ressonância, a federação, chegam muitas demandas
e você sabe que nós somos muito parcos em agradecer, em reconhecer. Mas eu tenho recebido, e eu preciso dizer isso aqui para os demais, que neste momento eu não recebi nenhum questionamento quanto à atuação do banco. Pelo contrário, tenho recebido elogios. Empresários surpreendidos porque foram bem atendidos. Quem é agora o próximo? Dona Érica. Obrigado. Dona Érica. Boa tarde. Bruno, Boa tu me tarde. escreve, viu? A gente queria falar aqui, eu e o Pedro, referente exatamente a algumas dúvidas, algumas dificuldades que a gente está tendo aqui, em relação ao processo, do processo aqui da solicitação. O Pedro vai falar um pouquinho aqui, tá? Boa tarde. Nós temos tido algumas dificuldades com relação a nossas solicitações junto ao banco. Nós fizemos isso já há alguns dias e, ao que parece, há uma grande demanda, e isso é esperado até, uma grande demanda, mas nós não temos tido resposta, retorno. Pelo menos para dizer o seguinte: olha, sua proposta está sendo analisada, porém estamos com muitas demandas aqui e aguarde 2 dias, 3 dias. A gente fica meio que sem informação. E isso traz para a gente uma certa angústia, porque a gente fica imaginando que o nosso pleito não foi aceito. Então, seria talvez o caso de se criar aí talvez um protocolo para esse tipo de atendimento, que é um excelente atendimento. Realmente, eu reitero o que foi dito anteriormente. Porém, existe essa dificuldade. E um outro aspecto é a questão dos limites, porque se você é uma empresa que já tem algum negócio com o BNB e esse limite está tomado, você praticamente fica de fora dessas novas linhas de crédito. Então, isso é alguma coisa muito ruim. Porque se eu estava com necessidade, e já tomei, agora surgiu um fato novo e que é necessário que haja esse aporte por parte das instituições. Muito obrigado. Ok, eu queria só, por gentileza, perguntar qual é a sua agência de relacionamento, porque eu acabei pegando uma ligação rápida aqui, peço desculpas, não ouvi. A agência de relacionamento é a Aldeota. A Aldeota, certo. É a que fica em frente a PagMenos 1000. Ela fica embaixo aqui de nós, da nossa superintendência. Fica Pronto, conjugada conosco. Isso. Se você puder depois passar o CNPJ, pode ser até no chatzinho ali, para eu pegar aqui, por favor. Eu anoto aqui e eu peço para o seu gerente entrar em contato ainda hoje com você, tá bom? Ok, combinado. Obrigado. Bom, Rodrigo, parabéns. É assim que que você anima o nosso segmento, com essas respostas rápidas, e eu sei que você vai fazer. Não é a primeira vez que você assume esse compromisso. Eu gostaria só que depois a empresa desse para mim também o retorno. Porque é muito importante que a gente divulgue para os demais que a coisa está acontecendo. É verdade, verdade. Freitas, vamos fazer melhor então, porque eu também estou me familiarizando com esse bichinho aqui, e às vezes quando eu me desconcentro, aí eu pedi para ele botar no chat, mas se você puder, o colega que acabou de falar agora, mandar isso para o Francimir, eu tenho feito uma ponte muito bacana com ele, assim, bota o CNPJ da empresa direitinho, que é o Francimir me passa, e eu já encaminho isso diretamente aqui para o gerente, que vai fazer o contato de volta. Tá bom assim? Pode mandar também para mim. Eu estou em casa aqui, estou trabalhando. Não estou cobrando nenhuma comissão, viu, Rodrigo? Tá joia. Fechado. Combinado. Quem é a próxima, Bruna? O senhor Augusto Pontes. Augusto Pontes. Vamos, meu amigo Augusto. Boa tarde, minha gente. Mesmo de longe, o carinho é permanente, o abraço vai para todos os colegas da CDF que estão nos acompanhando, meu amigo Freitas, esse grande guerreiro, e o Rodrigo. Rodrigo, você falou em relação ao prazo para o início dessa resolução. Na agência, quando é que efetivamente a turma lá do campo operacional vai poder trabalhar com esses recursos efetivamente? Porque a gente sabe que existe aí o momento que a agência pode começar a operar. Então, até para a gente superar essa angústia, como disse o Pedro, qual é o prazo que essas linhas estarão disponíveis nas agências? Certo.
Eu vou até, viu, Freitas e demais colegas, vou até me entregar aqui, né? Mas aí vai ficar só entre nós, né? Vocês também não me entregam para ninguém, não, porque senão eu estou frito. Aqui só para nós, ninguém está vendo, ninguém está ouvindo. É o seguinte, porque assim, a velocidade de tudo que está acontecendo nesse cenário é o que a gente mais tem como certo, né? Assim, e eu não critico, eu acho até que está sendo muito bom, né? Essa avalanche de informações que chegam. Mas é porque, de novo, né? O banco tinha feito toda uma preparação de seus sistemas, de TI e tudo, para a resolução inicial e, como eu falei, já tudo em franco vapor. E quando surgiu todos os gerentes se questionaram, putz, e agora? O que é que eu faço? Eu continuo naquela que eu estava fazendo, eu seguro para fazer nessa, porque tem um prazo maior e etc. E o cliente também se pergunta sobre a mesma questão. Então, assim, a gente tem uma estimativa, né? Eu não posso também aqui... perdão, o que eu disse que ia me entregar aqui é porque eu prontamente mandei aquela resolução, mandei para você, não foi, Freire? Mandei para vários parceiros. Sim. E depois eu enviei, e aí alguém lá na nossa comunicação disse, pessoal, não divulgue ainda não, suspende aí, porque ainda tem uma portaria para sair. Eu disse, pô, já foi, pessoal. Isso aqui está no DOU, mandei e disse mais, né? Disse, ó, estou fazendo lives, estou falando dela, mas pelo menos, obviamente, tendo cuidado, e agora respondendo a sua pergunta, colega, assim, de dizer assim, pessoal, esperem só essa semana, eu acredito que ao longo desta semana tudo se resolva, né? E aí, segunda-feira seria, vamos dizer assim, uma data estimada para, digamos assim, a gente estar em condição digamos assim, de forma operacional, né, tocar essas prorrogações. Agora, de novo, nosso papel aqui tem sido de se antecipar um pouco e mostrar que são duas resoluções que vão caminhar juntas, uma não anula a outra, né? Vão ter clientes que se enquadram na primeira, outros na segunda, e aí a gente não assim, eu acho que não evoluímos muito se ficar no comparativo, pontualizando assim, né, que eu podia ter os 12 não os 6, e de novo, as medidas que estão colocadas, né, elas vêm de acordo com o levantamento da equipe econômica, com todo digamos assim, um apanhado que se faz, né, em termos do perfil dos ativos, né, que essas instituições possuem. E aí, com base nisso, a gente tenta abranger, vamos dizer assim, o maior número possível, ou para não dizer a totalidade dos clientes encarteirados no banco, né, numa condição ou noutra. Mas vamos aguardar essa semana acontecer. Se qualquer coisa acontecer antes disso, não tenho nenhuma dúvida que aí eu, do mesmo jeito, Fred, já manda mensagem, já mando para você aí, dizendo, ó, tá liberado, pode acionar aí a rede, mas eu imagino que é semana que vem que começa. Rodrigo, nós temos quantos minutos ainda para você? Meu caro, coincidentemente, eu vi aqui que eles vão atrasar também 10 ou 15 minutos, então eu acho que a gente tem aí, né, 10 minutinhos. Eu ainda vou abrir ainda para alguém, mas já queria dizer para ti, não fique decepcionado aí com essa pontuação do Pedro, da Érica, da Manix, porque eventualmente nesse universo tem alguém que dá esse problema, mas eu não tiro o que eu disse. Eu tenho recebido manifestações positivas, que isso é bom também que vocês tenham esse retorno, para que vocês saibam que na ponta vocês estão satisfazendo muitas pessoas. Então não é só reclamação. E aí, no caso, não é nem uma reclamação, é uma pontuação porque, de fato, eu faço uma proposta, eu fico pelo menos na expectativa de uma resposta. É importante que tenha. Eu posso fazer um gancho importante, Freire, assim, nisso que você falou agora? Pode? Pronto. É o seguinte, assim, perfeitamente, assim, entendo demais e até me solidarizo, assim, né? Eu acho que essas situações, né, a gente está aqui mesmo para né, ser abertos a todo tipo de informação que vem. Claro que a gente fica muito contente em ouvir os elogios, mas a crítica, muitas vezes, ela constrói bastante também. E aí, eu aproveitar o gancho que eu me refiro é o seguinte, existe uma previsão de, a partir da segunda-feira, agora, depois do feriado, o banco, digamos, lançar uma plataforma, né, que vai estar disponível para os clientes, né, em nossa página na internet, onde a solicitação de financiamentos, de repactuações e até mesmo o upload de documentos
vai ser todo feito nessa plataforma. Porque hoje, Freitas, exatamente. E, inclusive, vai ter uma forma de você controlar a cada etapa do processo. Então, acompanhamento efetivo. Exatamente. Evita até um pouco aquela coisa do cliente ligar para a agência e também, só para nós aqui, aí a agência faz, não, está na central de análise, a central de, não está no jurídico, não está... Rapaz, está em todo canto, nem digamos assim, no cliente, né? No contrato na mesa dele, o dinheiro na conta, né? Isso tende a acabar por quê? Porque com esse acompanhamento, o cliente vai poder saber em tempo real assim, se a proposta dele saiu da agência, se ela foi está em análise numa central, né? Se ela está na etapa de aprovação de comitê, de elaboração de contrato. Então, isso é uma inovação importante que o banco vai dar mais transparência ao processo, vai permitir que o cliente faça esse monitoramento à distância. Então, assim, isso acaba também complementando um pouco daquela preocupação que entendo como pertinente e, repito, né, para esse caso pontual e para qualquer outro que surja, eu faço questão de atuar, interagir com o gerente, pedir que esse retorno seja dado o quanto antes. Quem está na sequência, Bruna ou Francimir? Francimir? Bruna? Francimir, Bruna? Pronto, José Lobo, Crato. Vamos, Lobo. Distante de mim, Lobo. Boa tarde, meu amigo. E eu queria dizer a você da felicidade de estar falando com você, só para lhe agradecer o seu posicionamento, Freire, durante esse momento tão difícil que o Brasil está passando, principalmente nós cearenses que fazemos comércio. E você, com essa força, essa sua coragem e determinação, que tem feito tudo pelo desenvolvimento do nosso comércio do Ceará. Eu queria fazer uma pequena pergunta ao Rodrigo. Rodrigo, nós temos colega aqui na cidade que já tem débito com o banco. E ele mandou só para mim, eu sei até da resposta, mas eu queria dar uma resposta mais segura. Ele estando com débito, mesmo inadimplente, ele tem direito a esse financiamento, esse capital de giro e esse outro dinheiro? Tem? Rodrigo? Alô? Pode continuar, eu estou lhe ouvindo. Já... A pergunta foi essa. Rodrigo, você assustou-se? Eu queria saber o seguinte, se o banco, os clientes que estão inadimplentes com o banco, por exemplo, já tem um empréstimo, deve ao banco que está inadimplente, uma parcela do se prejudica para esse capital de giro, para esse movimento da coronavírus. Ele tem direito ou... Pronto. Que pergunta importante é essa. Vamos lá. Tanto a resolução 4782 como a resolução 4798, elas vêm, pessoal, no sentido de, digamos assim, ajustar o fluxo de caixa das empresas, né? A lógica, né, dessas medidas emergenciais é uma lógica voltada para fluxo de caixa e não para, digamos assim, resolver situações crônicas. O que é considerado como crônico, no caso na própria definição das resoluções? É todo aquele cliente que, na data da publicação de cada uma delas, a primeira em 16 de março e a segunda em 6 de abril, né, tenham atrasos não superiores a 90 dias para trás. Então, vamos lá, voltando para a primeira, 16 de março. Salvo engano, todo o cliente que iniciou e não conseguiu regularizar o seu atraso junto ao banco, a partir de 17 de dezembro do ano passado para cá, ele está dentro. Ele pode empacotar essas operações, repactua primeiro. A gente não pode conceder crédito novo para quem está inadimplente. Mas como a medida ela trata as duas coisas em paralelo e sem, digamos assim, uma anular a outra, eu posso fazer o quê? Repactuo, né, no caso 6 meses ou os 12, né, no caso essa nova, e ele tendo margem, tendo limite, até porque essas duas medidas elas não afetam a nota de risco do cliente.
Então, a gente tem que ter só esse cuidado, né? Por isso que o atraso ele não pode ser muito longo. O atraso ele foi ali até 90 dias, ele não tem tanta degradação da nota de risco. Então, aí eu consigo repactuar e, muito provavelmente, a nota dele dá condição, e se ele tiver limite, obviamente, de eu fazer um capital de giro emergencial. Agora, se um cliente, ele tem, e no caso da publicada em 6 de abril, aí seria, tem que fazer a conta, que fevereiro é um mês diferente, não sei se 5 de fevereiro, enfim, tem que ser de fevereiro para cá. Ou seja, para essa nova, quem tinha atraso em janeiro, infelizmente, já não pode entrar nessa nova, porque todas elas dizem que, olha, eu repactuo tudo que está vencido, no máximo até 90 dias para trás, e tudo que também está vencendo até o final do ano. Então, é parcela vencida e vencenda até o final do ano. Eu empacoto isso nos 6 ou nos 12 meses, a depender da resolução. Mas um cliente, por exemplo, que esteja numa situação que ninguém gosta de estar, infelizmente, claro, às vezes é força maior, etc., mas está em cobrança judicial, ele tem um atraso já há muito tempo. O Banco do Nordeste, ele não vai virar as costas para esse cliente, nunca virou, mas ele vai ter que renegociar essa dívida nos meios usuais, que a gente chama, ou seja, é dentro das regras que nós temos internas, e aí essas regras remetem a amortização prévia, a pagamento de tarifa, então ela segue o fluxo normal dela. Agora, a repactuação emergencial, não. A repactuação emergencial, ela não tem cobrança de tarifa, não tem amortização prévia, dispensa, inclusive, questão de CND. Eu estou com uma CND dependente. Não tem problema, a gente consegue renegociar isso tudo, né, se atender ao critério da resolução. Eu acho que eu respondi. Lembrando, para fazer crédito novo, precisa realmente estar sem atraso junto ao banco. Você não só respondeu, como surpreendeu, Rodrigo. Muita gente não sabia. Acho que entenderam. Para fazer jus, você não pode ter débitos vencidos há mais de 90 dias. Nas duas resoluções. Eu acho que, resumindo, é isso. Mas vamos, quem tem mais alguém aí? Sim, o Júnior Dantas. Júnior Dantas. Boa tarde, cumprimentar aqui o doutor Freitas, nosso grande líder, e nossos amigos CDListas aqui também. A minha pergunta é bem curta, bem simples. Rodrigo, no caso, quem fez a prorrogação, né, por 6 meses, aquela da MP que tinha saído antes, ele pode alterar e passar a fazer essa de 12 meses ou não? Eu vou agora, para ter um máximo de cuidado nessa resposta, de dizer o seguinte: nas conversas, nessas que eu ando tendo aí preliminares, o entendimento que a princípio foi colocado aqui é de que não, é de que uma vez regularizado, né, como pelo menos a 4782, que é a dos 6 meses, ela dizia expressamente que só poderia enquadrar clientes que não tivessem renegociado, né, anteriormente em outra, qualquer que seja ela, resolução ou decreto ou lei federal. A gente está só, justamente, esse é o ponto que a gente está tendo esse cuidado, porque como essa resolução segunda é bem nova, ela não tem expressamente essa situação de que quem renegociou lá atrás com alguma base legal vai ficar de fora, sim ou não? Agora, é porque como elas duas realmente elas estão num lapso de tempo muito, muito próximos aí, e a gente precisa entender com o legislador, né, com a equipe econômica do governo, e a gente está discutindo isso, se tem esse propósito, se existe isso ou não. Eu vou... anotei sua pergunta aqui e vou lhe pedir, assim, encarecidamente para prestar isso no Machadá até amanhã, podendo aí, no caso, já que meu amigo Freitas facultou aí o canal direto com ele, eu passo para o Freitas e ele repassa. Mas eu entendi sua pergunta, é saber se quem já fez na 742 se pode, digamos assim, readerir ou, enfim, fazer uma nova repactuação dando 12. Temos que ver, é uma pergunta difícil de responder agora, porque vai ficar aquela conotação, eu dou 6 meses adicionais, eu zero aquele, dou os 12 agora, aí eu vou te responder isso até amanhã, ok? Tá bom, Rodrigo, fica tranquilo quanto ao teu horário, me diga aí, eu não quero lhe prender além
da sua capacidade, meu amigo. Bora mais 5 minutos, pode ser? Pode, você é quem manda. Vamos então... E aí a gente vê se tem mais alguém aí, a gente faz nosso Vamos texto, marcar porque- aqui para 16 horas, para a gente fechar 16 horas. Não Bora. é isso? Vamos lá, quem é que está na vez aí, Francimir? Ana Lira. Ana Lira. Boa tarde a todos os amigos. Rodrigo, primeiro, parabéns aí pela essa novidade, principalmente da plataforma. Isso vai ajudar demais a todos nós, tá? A última vez que você teve, a gente também, eu dei um feedback lá da agência de Nova Russas. Graças a Deus, tudo indo a 1000, tá? Os feedbacks muito bom. Acabou que o cliente já assinou aditivos, já dá repactuação, então, muito bom, tá, Rodrigo? Ao mesmo tempo que a gente está aqui, eu também já transmiti para os meus clientes e demais lojistas dessa nossa reunião aqui, e já dizendo que você está trazendo novidades. E aí, um cliente, Rodrigo, já me perguntou, e no quesito da categoria do microempreendedor individual, ele pode pegar um capital de giro desse, Rodrigo? Essa é a minha pergunta. Muito boa pergunta. O banco realmente, no segmento de microempreendedor individual, né, no conhecido MEI, ele opera, querida, com a questão do investimento. Realmente, assim, dentro do arcabouço aí do FNE, da programação anual do FNE, de fato, a gente não opera com o microempreendedor individual, né, na modalidade de capital de giro isolado. São aqueles empréstimos, se não me engano, até 15 mil. Né? Agora, eu preciso ver também, porque assim, essa resolução ela fala micro e pequena empresa, ela não trata o microempreendedor individual. A gente pode estar identificando, digamos assim, o alcance dela, né? Ou, caso não alcance, que eventuais medidas estariam sendo pensadas, né, para o público do MEI. É uma pergunta muito boa essa sua. Né? Na verdade, é a primeira que eu estou ouvindo durante todos esses dias que eu tenho feito reuniões aqui. Né? E com certeza, com a resposta que eu tiver, ela não só vai servir aqui para a gente, como também, né, para eu estar divulgando junto aos clientes. Agora, eu aproveito a sua pergunta, né, e reforço também que eu sei, digamos assim, da importância, sobretudo nos territórios, nos municípios, do nosso Crédito Amigo. E digo que o Crédito Amigo, o nosso programa de microcrédito produtivo orientado urbano, ele também foi alcançado com relação à suspensão de parcelas. Então, de 19 de março a 19 de abril, de 20 a 20, enfim, nesse lapso aí, todas as parcelas que venceram entre essas duas datas, elas foram automaticamente prorrogadas, inclusive sem necessidade do cliente fazer qualquer contato com o banco, fazer nem sequer no app, nada. O banco simplesmente pegou e fez assim, pum, apertou um botão, pausou todo mundo, está todo mundo suspenso aí o pagamento para poder reorganizar, né, reajustar ali a sua situação, até porque a gente sabe que realmente é um setor da economia mais sensível e que muitas vezes assim eles têm que inclusive enfrentar, né, o próprio vírus aí, porque dependem da atividade para a sobrevivência. Então o banco teve essa sensibilidade, agiu rápido, prorrogou, está renovando, está antecipando as renovações, né, de todos os grupos do Crédito Amigo. Então, aqueles que estavam ainda aguardando, digamos assim, 1-2 meses para vencer, o banco está antecipando para poder fazer uma renovação e aumentar de 5 para 7 meses o prazo médio dessas operações. Então, foi mais uma medida aí acertada do Banco do Nordeste para a economia formal e, no caso aí, sobretudo, a informal. Meu amigo Rodrigo, está chegando, esgotando o teu prazo. Eu agradeço, eu sei que tinha muita gente aí querendo perguntar. Eu acredito que o essencial já foi e você vai estar sempre aberto conosco. Sei que na hora que tiver uma novidade, você vai nos acionar e nós entramos em live, sei que é bem rápido. Quero te agradecer, deixar contigo aí a palavra para a tua avaliação final e vou pedir ao pessoal, quem puder, que continue na live. Eu tenho duas informações que eu acredito que seja importante para eles tomarem conhecimento agora. Rápido,
bem objetivo. Fica com você a palavra, Rodrigo. Joia. Meu querido amigo Freitas, assim, queria de fato assim lhe agradecer, né, de novo, por tamanho reconhecimento, né, pelo apoio que você tem dado aí ao nosso PNB, né, e pelo seu entusiasmo, realmente, como tantos falaram aí, né, a gente sente genuinamente que quando você fala, você se apropria, né, do banco como seu ele fosse, e de fato ele é de todos nós, ele é um necessário, importante para a região, e isso não só nos orgulha, como também aumenta ainda mais a responsabilidade de a gente fazer o nosso dever e cumprir a nossa missão cada vez melhor. Então, de novo, fica o meu contato aí disponível para quem quiser, né, buscar. Se tiver alguma dúvida ainda que realmente não foi tirada, né, eu fiz isso numa outra live também, porque de fato isso tem sido um instrumento muito recorrente e a gente tem tentado atender a todos, mas assim, se vocês também quiserem depois, nessa fala final aí entre vocês, catalogar alguma coisa, me mandar, para a gente também tirar, fico à disposição. E no mais, pessoal, é dizer que podem contar realmente com o Banco Nordeste como sendo esse banco parceiro da região, parceiro do empresário cearense e, sobretudo, do nosso varejo, tá bom? Grande abraço a todos. Muito obrigado, Rodrigo. Estamos aqui. Vamos em frente. Até logo.